Um tutor vendeu sua pupila aleijada como criada ao rei Lican mais temido do reino. Ela acalmou as feras que ninguém ousava tocar. Segredos de traição vieram à tona. Profecias antigas acordaram. E o destino de um reino inteiro mudou pela presença de quem todos achavam inútil. Prepare-se. Essa história vai tocar fundo no seu coração. Se você ama histórias de transformação, poder e destino, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa épica. Elwen crescera, ouvindo que seu valor terminava na palavra que a definia: aleijada. A febre que lhe deixara a perna torta na infância não trouxera apenas dor física, mas também a certeza cruel de que, aos olhos do mundo, ela seria sempre menos. Maedhric, o estudioso empobrecido que assumira sua guarda em troca de moedas e favores, nunca escondera o desprezo. Não a tratava como filha, mas como fardo. Repetia, sempre que ela claudicava ao carregar lenha ou tropeçava ao servir água, que ninguém a desejaria, que jamais seria algo além de peso morto. Elwen aprendera a abaixar os olhos, a ocupar pouco espaço, a existir nos cantos das tendas da aldeia de Erdan, como quem pede desculpas por estar viva. A aldeia de Erdan era pequena, encravada entre colinas secas, onde o vento soprava com força, quase constante. As tendas se espalhavam em círculos irregulares, ao redor de um poço antigo, e a vida ali girava em torno de comércio modesto e da agricultura de subsistência. Elwen passara a infância observando as outras crianças correrem, brincarem, ajudarem nas colheitas com vigor e rapidez. Ela, com sua perna que doía ao menor esforço e se recusava a endireitar completamente, ficava sempre para trás. As crianças riam dela abertamente. Os adultos desviavam o olhar com uma mistura de pena e desconforto, como se sua presença lembrasse a todos que a sorte podia virar a qualquer momento, que qualquer um podia se tornar indesejado. Maedhric nunca explicara por que assumira sua tutela. Havia rumores na aldeia de que ele devia favores à família de Elwen, que aceitara cuidar da menina órfã para saldar uma dívida antiga. Mas ele jamais demonstrou carinho. Pelo contrário, tratava cada refeição oferecida como concessão, cada remendo em suas roupas como sacrifício. Quando ela tinha 6 anos e tentou aprender a tecer com as mulheres da aldeia, Maedhric interrompeu bruscamente, dizendo que mãos aleijadas não teciam bom pano. Quando ela tentou ajudar a preparar ervas medicinais, ele a afastou com impaciência, alegando que ela contaminaria tudo com sua má sorte. Aos poucos, Elwen internalizou a mensagem. Ela era um erro vivo, uma existência que deveria pedir perdão a cada respiração. Os únicos momentos em que se sentia menos sozinha eram quando se aproximava dos animais. Nos arredores da aldeia, havia sempre cães vadios, gatos feridos, pássaros caídos de ninhos. Elwen os encontrava nos cantos esquecidos, atrás das tendas, perto dos celeiros abandonados. Ela se sentava ao lado deles, oferecia água, limpava feridas com trapos velhos. Não tinha conhecimento formal de cura, mas possuía algo mais valioso: paciência infinita e ausência de medo. Os animais, por algum motivo que ela não compreendia, aceitavam sua presença. Não a mordiam, não fugiam. Pareciam reconhecer nela alguém que também fora rejeitada. Alguém que entendia a dor de existir à margem. Com o passar dos anos, essa habilidade discreta não passou completamente despercebida. Um dos comerciantes que visitava Erdan periodicamente notou como ela acalmava um cavalo nervoso simplesmente ficando perto, murmurando palavras suaves. Ele mencionou isso a Maedhric, sugerindo que talvez a menina pudesse ser útil em estábulos ou fazendas. Mas Maedhric, ao invés de ver valor nisso, enxergou oportunidade diferente. Ele sabia que o reino estava em tensão. O rei Lican Arcain, que governava as terras do norte a partir da fortaleza de Tranor, era poderoso demais para ser desafiado abertamente, mas havia quem desejasse sua queda. Reinos vizinhos, especialmente o Conselho de Valdir, buscavam qualquer fraqueza que pudesse ser explorada. Quando os mensageiros do rei chegaram à aldeia, procurando novos servos para o castelo, Maedhric viu a chance que esperava.
Ele se apresentou aos emissários com a postura de um homem preocupado, oferecendo Elwen como candidata ao serviço real. Disse que ela era humilde, obediente, acostumada ao trabalho duro. Omitiu, claro, que havia como descartável. Nos dias que antecederam a partida, Maedhric fez algo que surpreendeu Elwen. Redigiu uma carta ao castelo solicitando permissão para enviar correspondências regulares, alegando preocupação paternal. Os mensageiros, sem desconfiar de segundas intenções, autorizaram. Elwen, pela primeira vez, sentiu algo parecido com esperança. Talvez, longe dali, pudesse ser algo além do que sempre fora. O que ela não sabia era que, paralelamente, Maedhric estabelecia contato com agentes de Valdir. Ele oferecera seus serviços como informante discreto, prometendo relatar qualquer sinal de instabilidade no comportamento do rei Lycan. Arcain era temido não apenas por seu poder militar, mas também por sua natureza dual. Ele era Lycan, capaz de se transformar em lobo, e essa transformação, quando descontrolada, podia ser devastadora. Valdir queria saber se o rei estava perdendo o controle, se havia brechas que pudessem ser exploradas. Maedhric, em troca dessas informações, exigia ouro e promessas de posição elevada na corte rival. Para ele, Elwen era apenas a ferramenta perfeita, invisível, inofensiva, facilmente descartável caso algo desse errado. A viagem até Tranor durou semanas de frio cortante e estradas irregulares. Elwen foi colocada em uma carroça separada, junto com outros servos considerados de baixo escalão. A perna doía a cada solavanco, e ela passava as noites deitada sobre palha úmida, ouvindo os outros conversarem em voz baixa sobre o castelo e o rei. Diziam que Arcain tinha olhos que brilhavam como brasas, que sua voz podia fazer guerreiros tremerem, que ele reinava havia tempo suficiente para ver gerações inteiras nascerem e morrerem. Diziam também que ele era solitário, que não confiava em ninguém, que mantinha uma distância gélida até dos próprios conselheiros. Durante a jornada, houve um incidente que mudaria a percepção que alguns tinham de Elwen. Um dos cavalos da comitiva, um garanhão negro de grande valor, começou a se agitar violentamente durante uma parada para descanso. O animal estava claramente em sofrimento, relinchando alto, pateando o chão com força suficiente para machucar qualquer um que se aproximasse. Os guardas tentaram contê-lo com cordas, mas isso só piorou a situação. O cavalo era valioso demais para ser sacrificado, mas perigoso demais para ser ignorado. Elwen observava de longe, reconhecendo nos movimentos do animal os sinais que aprendera a ler. Não era raiva cega, era pânico. Algo o assustara profundamente. Talvez uma cobra nas proximidades, ou algum cheiro estranho trazido pelo vento. Sem pensar duas vezes, ela se levantou da carroça, desceu com dificuldade e começou a se aproximar. Os guardas a repreenderam imediatamente, mandando-a voltar, mas ela não obedeceu. Continuou avançando, devagar, mantendo as mãos visíveis, falando em voz baixa. Não eram palavras de comando, eram sons suaves, quase melodiosos, que tinham o ritmo de uma canção de ninar. O cavalo hesitou. Suas orelhas se moveram na direção dela, captando o som. Elwen continuou se aproximando até estar perto o suficiente para tocar. Colocou a mão sobre o pescoço do animal, no ponto exato onde os músculos costumavam ficar mais tensos, e começou a fazer movimentos circulares lentos. O cavalo, gradualmente, parou de patear. Suas narinas ainda estavam dilatadas, mas a respiração começou a se acalmar. Elwen permaneceu ali, firme e silenciosa, até que o animal se aquietou completamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de surpresa. Um dos líderes da guarda, um homem chamado Torven, cicatrizado e de olhar duro, observou a cena com atenção renovada. Ele não disse nada no momento, mas anotou mentalmente o que vira. Aquela serva aleijada, que todos presumiam ser inútil, acabara de fazer algo que guerreiros treinados não conseguiram. Torven era leal a Arcain e sabia reconhecer habilidades valiosas, mesmo nas formas mais improváveis. Ele decidiu que mencionaria o incidente ao rei assim que chegassem.
Quando a comitiva finalmente avistou Tranor, Elwyn sentiu o peso da fortaleza antes mesmo de atravessar seus portões. O castelo se erguia sobre rochas imensas, como se tivesse brotado da própria montanha. Suas muralhas eram altas e espessas, construídas para resistir a séculos de guerras e intempéries. Torres pontiagudas perfuravam o céu cinzento, e estandartes negros com o símbolo do lobo tremulavam ao vento. Tudo ali exalava poder, controle, força contida. Elwyn, acostumada à pequenez de Erdan, sentiu-se ainda mais insignificante ao cruzar aqueles portões imensos. Ela foi levada, junto com os outros novos servos, ao pátio interno, onde um administrador severo os dividiu em grupos conforme suas funções. Elwyn, por causa de sua perna, foi designada para as áreas mais baixas: cozinhas, despensas, estábulos. Não era punição direta, mas reflexo da crença de que ela não seria útil em tarefas que exigissem rapidez ou mobilidade. Ela aceitou sem reclamar, como sempre fizera, e foi conduzida aos alojamentos dos servos, quartos estreitos com beliches de madeira e poucas janelas. Nos primeiros dias, Elwyn apenas observava. Tranor era um mundo à parte, regido por regras rígidas e hierarquias inflexíveis. Os servos mais antigos ensinavam os novos sobre o que fazer e principalmente sobre o que não fazer. Nunca olhar diretamente para os nobres. Nunca falar a menos que fosse perguntado. Nunca, em hipótese alguma, aproximar-se da ala real sem autorização expressa. E, acima de tudo, nunca perturbar o rei. Arcane era descrito com uma mistura de reverência e medo. Diziam que ele podia ouvir sussurros a distâncias impossíveis, que seus olhos enxergavam mentiras, que sua paciência tinha limites muito curtos. Elwyn começou suas tarefas com dedicação silenciosa. Limpava, carregava, organizava. Sua perna doía constantemente, mas ela aprendera a ignorar a dor, a trabalhar através dela. Os outros servos raramente conversavam com ela, alguns por preconceito, outros por indiferença. Ela se tornou, novamente, invisível. Mas diferente de Erdan, onde a invisibilidade vinha acompanhada de humilhação constante, aqui era quase um alívio. Ninguém esperava nada dela, e isso significava que ninguém a decepcionava. Foi nos estábulos que tudo começou a mudar. Tranor mantinha não apenas cavalos de guerra, mas também uma guarda lupina. Lobos gigantes, descendentes de linhagens antigas, treinados desde filhotes para proteger o reino e servir como extensão do poder do rei. Esses animais eram tratados com o mesmo respeito que guerreiros de elite, talvez até mais. Tinham seus próprios alojamentos, cuidadores especializados, dietas controladas. Mas mesmo com todo esse cuidado, eram feras, perigosas, imprevisíveis, capazes de matar com uma única mordida. Elwyn foi designada para ajudar na limpeza das áreas adjacentes aos recintos dos lobos, nunca para entrar em contato direto com eles. Mas ela não conseguia deixar de observá-los. Havia algo nos movimentos daquelas criaturas que a fascinava. A força contida, a inteligência nos olhos, a forma como se comunicavam entre si, através de rosnados baixos e posições corporais sutis. Ela via neles o que sempre sentira em si mesma: poder aprisionado, instinto reprimido, uma natureza que o mundo exigia que fosse controlada. Um dia, enquanto limpava próximo aos recintos, ela notou que um dos lobos estava agitado. Era um macho jovem, de pelagem cinza escura, que andava em círculos incessantes e rosnava para qualquer um que se aproximasse. Os cuidadores estavam preocupados, tentando decidir se deviam isolá-lo ou chamar os curandeiros. Elwyn observou por alguns minutos e percebeu o que estava errado. O lobo tinha algo preso entre os dentes, provavelmente um pedaço de osso ou madeira que o incomodava, mas que ele não conseguia remover sozinho. Sem pensar nas consequências, ela se aproximou da grade do recinto. Os cuidadores gritaram para que ela se afastasse, mas ela continuou. Falou com o lobo da mesma forma que falara com o cavalo durante a viagem, com voz suave e constante. O animal parou de andar em círculos e fixou os olhos amarelados nela.
Por um longo momento, eles apenas se olharam. Então, surpreendentemente, o lobo se aproximou da grade. Elwyn estendeu a mão devagar, muito devagar, e o animal deixou. Ela conseguiu ver o pedaço de madeira preso e, com cuidado infinito, ajudou a removê-lo. O lobo recuou, chacoalhou a cabeça, e então, ao invés de atacar, simplesmente se afastou e se deitou, visivelmente aliviado. Os cuidadores ficaram estupefatos. Aquilo não deveria ter funcionado. Lobos da guarda não confiavam em estranhos, muito menos em servos sem treinamento. Mas Elwyn fizera parecer natural, como se houvesse uma linguagem silenciosa entre ela e a fera. A notícia do incidente se espalhou rapidamente entre os servos e, eventualmente, chegou aos ouvidos de Torven, que já estava observando a jovem desde o episódio com o cavalo. Ele decidiu que era hora de relatar ao rei. Arcane recebia relatórios diários de Torven sobre o funcionamento da guarda e a segurança do castelo. Normalmente, esses encontros eram breves e diretos, focados em números e estratégias. Mas naquela tarde, Torven mencionou algo diferente. Falou da serva aleijada que havia acalmado um cavalo na estrada e, mais recentemente, ajudara um lobo da guarda sem qualquer treinamento formal. O rei, que estava revisando mapas de fronteira, pausou. Olhou para Torven, com aqueles olhos penetrantes que faziam homens experientes escolherem suas palavras com cuidado. "Uma serva?" perguntou Arcane, a voz grave e controlada. "Sem treinamento?" Torven confirmou, descrevendo o que testemunhara. Arcane permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a informação. Ele conhecia seus lobos melhor do que qualquer um. Sabia que aquelas criaturas eram extensões de sua própria natureza Lycan, que respondiam à força e dominância, não à gentileza. O fato de uma simples serva ter conseguido o que cuidadores experientes não conseguiam era, no mínimo, intrigante. "Onde ela está agora?" perguntou o rei. "Nos estábulos, majestade. Trabalha nas áreas de limpeza." Arcane dispensou Torven e ficou sozinho com seus pensamentos. Havia algo naquela história que o incomodava, não de forma negativa, mas como uma coceira mental que não conseguia ignorar. Decidiu que observaria a serva pessoalmente, discretamente, antes de tomar qualquer decisão. Nos dias seguintes, Arcane visitou os estábulos e recintos dos lobos em horários incomuns, sempre mantendo-se nas sombras, observando sem ser visto. Era a habilidade que dominara ao longo de séculos. Mover-se em silêncio, mascarar sua presença, tornar-se praticamente invisível quando desejava. E foi assim que a viu pela primeira vez. Realmente a viu. Elwyn estava ajoelhada ao lado de um dos lobos mais velhos, Fenrat, o alfa da guarda. O animal tinha voltado de uma patrulha com um ferimento superficial na pata. Nada grave, mas que precisava ser limpo. Os cuidadores haviam tentado se aproximar, mas Fenrat, sempre desconfiado, rosnou ameaçadoramente. Eles decidiram esperar que ele se acalmasse sozinho. Mas Elwyn, que passava por ali, aproximou-se sem hesitação. Arcane observou fascinado enquanto ela se ajoelhava, ignorando a dor evidente em sua própria perna, e começava a falar com Fenrat. Não eram comandos, não eram súplicas. Era quase como se ela estivesse contando uma história, sua voz baixa e constante, rítmica como uma canção. Fenrat, que havia rosnou para guerreiros experientes minutos antes, simplesmente se deitou e deixou que ela examinasse sua pata. Ela limpou o ferimento com trapos e água, aplicou uma pasta que os cuidadores haviam preparado, e o tempo todo manteve aquela voz suave, aquele toque firme mas gentil. O que mais impressionou Arcane, porém, não foi apenas a habilidade técnica, mas a expressão dela enquanto trabalhava. Não havia medo em seus olhos, mas também não havia arrogância. Havia algo mais profundo, compreensão. Era como se ela reconhecesse no lobo algo de si mesma, como se entendesse o que significava ser tratado como perigoso ou inútil, como se soubesse que por trás da ferocidade havia apenas uma criatura tentando sobreviver em um mundo que não a entendia.
Quando ela terminou e se levantou, mancando visivelmente ao se afastar, Arcane sentiu algo estranho acontecer dentro de si. O lobo interior, aquela parte de sua natureza que ele mantinha rigidamente controlada há décadas, reagiu. Não com agressividade ou instinto de caça, mas com algo que ele não conseguia nomear. Era quase como reconhecimento, como se a fera dentro dele tivesse identificado algo na presença daquela mulher, algo que o aquietava de uma forma que nada mais conseguira. Perturbado por essa reação inesperada, Arcane decidiu tomar uma decisão prática. Chamou o administrador dos servos e emitiu uma ordem direta. Elwyn deveria ser transferida oficialmente para o cuidado da guarda lupina. Ela teria permissão para trabalhar diretamente com os animais, sob supervisão dos cuidadores principais. A justificativa oficial era simples. Ela demonstrara habilidade valiosa, que não deveria ser desperdiçada em tarefas menores. A verdade, que ele guardou para si, era que queria entender melhor aquela reação do lobo interior, aquele silêncio estranho que sua presença provocava. Quando Elwyn foi informada da transferência, ficou dividida entre alívio e apreensão. Trabalhar com os lobos era algo que a atraía profundamente, mas também sabia que qualquer erro poderia ser fatal. Além disso, a atenção indesejada que isso traria preocupava-a. Ela passara a vida tentando ser invisível, e agora seria observada de perto por cuidadores experientes e, possivelmente, pelos próprios nobres da corte. Suas preocupações eram fundamentadas. Lady Seriane e Lord Calder, dois dos nobres mais influentes de Thranor, souberam da decisão do rei rapidamente. Para eles, aquilo era alarmante. Arcane jamais demonstrara interesse particular por servos antes. O fato de ele pessoalmente autorizar a transferência de uma serva aleijada para uma posição de relativa responsabilidade era incomum o suficiente para despertar suspeitas. Em uma corte onde cada gesto do rei era analisado em busca de significados políticos, aquilo parecia um desvio de caráter preocupante. Lady Seriane era uma mulher de meia idade, viúva de um general que morrera defendendo Thranor décadas atrás. Ela cultivara sua influência através de alianças cuidadosas e conhecimento profundo das intrigas da corte. Tinha olhos afiados para fraquezas, e a atenção do rei a uma serva insignificante parecia exatamente isso, uma fraqueza potencial. Lord Calder, mais jovem, mas igualmente ambicioso, via na situação uma oportunidade. Se conseguissem provar que o rei estava se deixando influenciar inapropriadamente, poderiam fortalecer suas próprias posições no conselho. Eles começaram sutilmente, como sempre faziam. Murmúrios nos corredores, comentários velados durante banquetes, sugestões plantadas em conversas privadas com outros nobres. Diziam que era estranho, que o rei nunca demonstrara tal interesse por servos, que talvez aquela mulher aleijada tivesse algum tipo de poder oculto, algo que Maedric, o tutor dela, poderia ter plantado. Insinuavam feitiçaria, manipulação, perigo velado sob aparência de fragilidade. Enquanto isso, Elwyn começava seu novo trabalho completamente alheia às intrigas da corte. Seus dias agora eram dedicados aos lobos. Ela aprendeu suas rotinas, seus temperamentos individuais, suas hierarquias complexas. Fenrat era o alfa indiscutível, respeitado e temido pelos outros. Havia Kira, uma fêmea de pelagem branca que servia como segunda no comando, inteligente e calculista. Havia Grom, um macho jovem e impulsivo que constantemente testava limites. E havia outros, cada um com sua personalidade, cada um exigindo abordagem diferente. Elwyn descobriu que seu método funcionava não porque ela fosse especial, mas porque ela não tentava dominar os lobos pela força. Ela os respeitava como indivíduos, lia seus sinais corporais, entendia quando se aproximar e quando dar espaço. Os cuidadores mais experientes, inicialmente céticos, começaram a reconhecer que ela tinha instinto natural para o trabalho. Alguns até pediam sua ajuda quando determinado lobo estava particularmente difícil de lidar. Foi durante essas semanas que Arcane começou a observá-la mais abertamente. Ele aparecia nos recintos sob o pretexto de inspecionar a guarda, mas seu olhar invariavelmente buscava Elwyn.
Ela notou, obviamente. Era impossível não notar quando o rei estava presente. A atmosfera inteira mudava. Ficava mais tensa, mais carregada. Mas ela tentava continuar seu trabalho normalmente, focando nos lobos, evitando olhar diretamente para ele. Um dia, Arcane finalmente falou com ela diretamente. Elwyn estava trabalhando com Kira, ajudando a remover pedaços de lama seca do pelo da loba, após uma patrulha particularmente lamacenta. Quando percebeu a presença do rei, ficou rígida, mas não parou o que estava fazendo. Continuar trabalhando parecia menos assustador do que se virar e encará-lo. Você não tem medo deles? Disse Arcane. Não era pergunta, era constatação. Elwyn hesitou, então respondeu sem se virar. Tenho medo, Majestade, mas não deixo que o medo me controle. Por quê? Ela pausou, as mãos ainda no pelo de Kira, pensando na resposta. Porque o medo deles é diferente do medo de pessoas. Eles não têm malícia. São honestos em sua ferocidade. Arcane ficou em silêncio por um momento, processando aquelas palavras. Havia verdade ali que ressoava de forma inesperada. Ele conhecia a ferocidade íntima e pessoalmente. Lutava contra ela dentro de si mesmo a cada dia. E ela tinha razão. A ferocidade de um lobo era honesta. Não calculista. Não política, não cruel por prazer. Era apenas natureza. Torven me disse que você acalmou um cavalo durante a viagem, continuou ele. Sim, Majestade. Como aprendeu a fazer isso? Pela primeira vez, Elwyn se virou para olhá-lo. Era breve, respeitoso, mas direto. Não aprendi com ninguém. Os animais foram os únicos que nunca me trataram como se eu fosse menos por causa da minha perna. Então eu os observava, tentava entendê-los. Com o tempo, percebi que eles respondem não ao que você diz, mas ao que você sente. Arcane ficou impressionado com a simplicidade profunda daquela explicação. A maioria das pessoas complicava as coisas, inventava técnicas elaboradas, criava hierarquias de conhecimento. Ela apenas observava, sentia, entendia. Havia sabedoria ali que vinha não de livros ou mestres, mas de experiência vivida, de solidão transformada em percepção. Continue seu trabalho, disse ele finalmente, virando-se para sair. Mas antes de partir completamente, adicionou sem olhar para trás. Você tem valor aqui. Não deixe que ninguém diga o contrário. Elwyn ficou parada por um longo momento após ele sair, as palavras ecoando em sua mente. Nunca antes alguém de tal importância, alguém de tal poder, havia reconhecido seu valor. E havia algo na forma como ele dissera, aquele tom grave, mas não ameaçador, que fez algo dentro dela se aquecer de uma forma que não esperava. Nos dias seguintes, a relação entre eles desenvolveu-se em uma dança cautelosa de observação mútua e conversas breves. Arcane começou a aparecer nos recintos com mais frequência, sempre com algum pretexto oficial, mas permanecendo mais tempo do que necessário. Ele fazia perguntas sobre os lobos, sobre como ela os via, sobre o que percebia em seus comportamentos. Elwyn, inicialmente tímida, começou a responder com mais confiança, percebendo que ele genuinamente ouvia, que valorizava suas observações. Durante uma dessas conversas, Arcane mencionou casualmente sua própria luta com a natureza Lycan. Não entrou em detalhes, mas disse o suficiente para que ela entendesse. Ele sabia o que era carregar algo dentro de si que o mundo temia, algo que tinha que ser constantemente controlado, reprimido, mantido em correntes invisíveis. Elwyn, por sua vez, compartilhou como se sentira a vida inteira sendo tratada como defeituosa, como sua perna não a definia, mas o mundo insistia em reduzi-la a essa única característica. Foi nessas conversas que começaram a reconhecer um no outro algo raro. Alguém que entendia a solidão de carregar uma natureza que não se encaixava perfeitamente no mundo. Ele, com força demais, ela, com força aparentemente de menos. Ambos julgados, ambos reduzidos a aspectos únicos de sua existência, ambos solitários em formas diferentes. Mas essa aproximação não passava despercebida. Lady Seriane intensificou seus esforços.
agora com propósito mais definido. Ela convocou reuniões privadas com outros nobres, plantando sementes de dúvida. Argumentava que um rei que se deixava afetar emocionalmente era um rei vulnerável, que Tranor precisava de liderança racional, não de um monarca que se distraía com servas insignificantes. Lord Calder complementava, sugerindo que a presença de Elwyn poderia estar enfraquecendo o controle de Arcane sobre sua natureza Lycan, que talvez ela fosse algum tipo de ameaça velada. Paralelamente, as cartas de Maedric continuavam chegando. Ele escrevia regularmente, sempre sob o pretexto de preocupação paternal, perguntando sobre o bem-estar de Elwyn, sobre como ela estava se adaptando, sobre se havia notado algo incomum no comportamento do rei. Elwyn raramente respondia, ocupada demais com seu trabalho e genuinamente desconectada emocionalmente do homem que a criara. Essa falta de resposta começou a preocupar Maedric. Ele temia que seu acordo com Valdir pudesse desmoronar se não conseguisse fornecer informações úteis. Foi então que ele decidiu intensificar o plano. Através de seus contatos com agentes de Valdir, organizou algo mais arriscado, uma emboscada direta à guarda lupina. O objetivo era duplo: criar caos que desestabilizasse a reputação de controle de Arcane e potencialmente provocar uma situação em que o rei fosse forçado a revelar perda de controle sobre sua natureza Lycan. Se conseguissem fazer os lobos atacarem a própria guarda ou o povo, a imagem de força controlada que Arcane cultivava seria destruída. O plano foi cuidadosamente orquestrado. Mercenários de Valdir, disfarçados como bandidos comuns, emboscariam uma das patrulhas de fronteira que incluísse lobos da guarda. Usariam substâncias irritantes, venenos não letais, mas que causavam desorientação e agressividade extrema nos animais. A ideia era fazer os lobos virarem contra seus próprios aliados, criando uma cena de horror que espalharia dúvidas sobre a viabilidade de manter tais criaturas no coração do reino. A noite escolhida para o ataque foi particularmente fria. Uma patrulha de fronteira havia sido enviada para investigar movimentos suspeitos nas montanhas ao norte, onde a fronteira com Valdir era mais porosa e difícil de vigiar. Entre os lobos enviados estava Fenhat, o Alfa, cuja presença era requisitada sempre que a missão envolvia potencial confronto sério. Também foram Kira e 2 outros lobos jovens, mas experientes. A emboscada aconteceu em um desfiladeiro estreito, onde a patrulha tinha pouca capacidade de manobra. Os mercenários atacaram com eficiência brutal, usando flechas impregnadas com as substâncias irritantes e lançando pequenos recipientes de cerâmica que se quebravam ao impacto, liberando nuvens de pó que os lobos inevitavelmente inalavam. O objetivo não era matar a patrulha inteira, apenas causar caos suficiente e afetar os lobos. Quando a patrulha retornou a Tranor, horas depois, o estado era alarmante. Vários guardas estavam feridos, alguns gravemente. E Fenhat estava completamente fora de controle. O Alfa, normalmente disciplinado e responsivo a comandos, estava em estado de fúria cega. Seus olhos estavam injetados, sua respiração era irregular, e ele atacava qualquer coisa que se movesse, incluindo seus próprios aliados. Os outros lobos, também afetados mas em menor grau, haviam sido contidos com grande dificuldade. Mas Fenhat era grande demais, forte demais, e estava resistente demais para ser dominado sem risco de fatalidades. A notícia chegou a Arcane imediatamente. Ele desceu ao pátio onde a situação estava se desenrolando e viu a cena com crescente preocupação. Fenhat estava acuado contra uma parede, rosnando para os guardas que formavam um semicírculo cauteloso ao redor dele, lanças apontadas, mas ninguém ousando se aproximar. O lobo estava claramente sofrendo, preso entre a agressividade induzida pelas substâncias e algum fragmento de consciência que o impedia de atacar completamente. Arcane reconheceu nos olhos de Fenhat algo que conhecia intimamente. A luta entre natureza e controle, entre instinto e razão. Era exatamente assim que ele se sentira décadas atrás, quando perdera o controle na batalha que ainda assombrava sua memória. Ver aquilo refletido no alfa de sua guarda trouxe de volta sensações que preferia ter esquecido. Por um momento ele hesitou,
dividido entre a necessidade de agir e o medo de que, ao liberar seu próprio lobo para conter Fenrat, pudesse perder o controle novamente. Foi nesse momento de hesitação que Elwen chegou. Ela estava trabalhando nos estábulos quando ouviu a comoção e veio investigar. Ao ver Fenrat naquele estado, seu treinamento e instinto tomaram conta. Ela não pensou nos riscos. Não calculou probabilidades. Viu apenas uma criatura em sofrimento, um ser que conhecia e com quem havia estabelecido conexão, precisando de ajuda. Ela começou a se aproximar, ignorando os gritos dos guardas mandando que recuasse. Arcain, ao vê-la, sentiu algo apertando em seu peito. Parte dele queria ordenar que ela parasse, que não se arriscasse assim. Mas outra parte, talvez o lobo interior, reconheceu que ela poderia ser a única capaz de alcançar Fenrat sem violência. Elwen avançou lentamente, mancando mais determinada. Sua voz, quando começou a falar, era baixa, mas firme. Não eram comandos, eram palavras de reconhecimento, de compreensão. Ela falava sobre dor, sobre confusão, sobre como era assustador não conseguir controlar o próprio corpo e mente. Falava como se estivesse compartilhando seus próprios medos, suas próprias experiências de sentir que algo dentro dela estava errado, mas não poder consertá-lo sozinha. Fenrat parou de rosnar. Seus olhos, ainda vermelhos e confusos, fixaram-se nela. Elwen continuou avançando até estar perto o suficiente para tocar. O pátio inteiro estava em silêncio absoluto, todos prendendo a respiração. Ela estendeu a mão, lentamente, e tocou o flanco do lobo nos pontos que sabia liberar tensão. Seus dedos encontraram os músculos rígidos, trabalharam-nos com pressão firme, mas gentil, enquanto continuava falando, sua voz um fio constante de calma em meio ao caos. Minutos passaram como horas. Gradualmente, muito gradualmente, Fenrat começou a ceder. Os tremores em seus músculos diminuíram. A respiração ficou mais regular. Os olhos, embora ainda afetados pelas substâncias, perderam um pouco do brilho selvagem. Eventualmente, o enorme lobo simplesmente se deitou ao lado dela, exausto, permitindo que continuasse tocando-o, acalmando-o. O silêncio que se seguiu era carregado de choque e admiração. Todos haviam presenciado algo que desafiava a compreensão. A serva aleijada contivera o alfa da guarda lupina sem armas, sem magia, apenas com presença e compreensão. Os guardas baixaram suas lanças lentamente, ainda processando o que viram. Arcain, que observara tudo de perto, sentiu algo profundo se movendo dentro dele. O lobo interior, que estivera tenso e pronto para a transformação, aquietou-se completamente na presença dela, como se reconhecesse algo que ele, homem, ainda estava tentando entender. Mas o alívio da situação imediata deu lugar rapidamente a perguntas mais sombrias. Torven, examinando os feridos e as armas recuperadas dos atacantes, reconheceu marcas que não eram de bandidos comuns. Eram de mercenários profissionais, e as substâncias usadas contra os lobos não eram improvisadas. Alguém havia planejado aquilo meticulosamente. Alguém queria exatamente o que quase aconteceu. Caos, perda de controle, dúvidas sobre a viabilidade de Tranor manter sua guarda lupina. Arcain ordenou investigação imediata. Orien, seu conselheiro mais confiável, um homem idoso de inteligência afiada, assumiu pessoalmente a tarefa. Ele começou interrogando os guardas sobreviventes, mapeando a rota da emboscada, coletando evidências dos locais de ataque. As armas recuperadas tinham inscrições sutis que identificavam sua origem, forjas de Valdir. Os recipientes de cerâmica usados para dispersar as substâncias irritantes tinham um estilo particular de artesanato encontrado apenas em certas regiões controladas por Valdir. Mas a evidência mais condenatória veio de uma fonte inesperada. Entre os feridos da patrulha, havia um jovem guarda que, em seu delírio de dor, mencionou ter visto algo estranho dias antes do ataque. Mensageiros indo e vindo de pontos de encontro secretos perto da fronteira. Ele não havia dado importância na época,
mas agora, retrospectivamente, parecia suspeito. Oren seguiu essa pista, enviando espiões próprios para investigar esses pontos de encontro. O que descobriram foi rede de comunicação mais elaborada do que esperavam. Mensageiros de Valdir vinham se encontrando regularmente com alguém de dentro de Tranor, trocando informações e coordenando movimentos. Os escribas de Orien, especializados em decifrar códigos e linguagens ocultas, começaram a interceptar e analisar mensagens. Foi em uma dessas cartas interceptadas que encontraram o primeiro indício direto, referências a filha enviada e relatórios do tutor. Orien compartilhou essa informação com Arcane em reunião privada. O rei, ao ouvir sobre a filha enviada, fez conexão imediata. Elwyn havia mencionado casualmente, em uma de suas conversas, que viera de uma aldeia pequena sob tutela de um estudioso chamado Maedric. Ela havia sido enviada ao castelo pelo tutor. A coincidência era demasiada para ignorar. Arcane ordenou que todas as cartas recebidas de Maedric fossem recuperadas e examinadas. Havia várias, todas arquivadas como correspondência rotineira de familiares preocupados com servos. À primeira leitura, pareciam inofensivas, perguntas sobre saúde, adaptação, bem-estar. Mas quando os escribas especializados as analisaram com atenção, encontraram padrões suspeitos. Certas frases pareciam ter duplo significado. Certas perguntas eram formuladas de forma a solicitar informações específicas sobre o rei e a guarda. O que confirmou definitivamente a traição foi carta interceptada na fronteira, ainda não entregue, vinda de agentes de Valdir para Maedric. A carta era explícita. Parabenizava-o pelo envio da ferramenta e prometia as recompensas acordadas assim que informações úteis começassem a fluir. Mencionava especificamente que qualquer sinal de instabilidade no controle Lican do rei seria compensado generosamente. Confrontado com essas evidências, Arcane sentiu raiva fria e controlada. Não raiva do tipo que desencadearia a transformação, mas o tipo calculado e perigoso que vinha de séculos de experiência em lidar com traição. Ele ordenou que Maedric fosse trazido imediatamente a Tranor para julgamento. Também decidiu que Elwyn precisava saber da verdade, por mais dolorosa que fosse. Ele a encontrou nos recintos dos lobos, onde ela estava verificando o estado de Fenrat e dos outros afetados pelo ataque. O Alpha estava se recuperando lentamente, os efeitos das substâncias gradualmente deixando seu sistema. Arcane observou por um momento como ela trabalhava, aquela dedicação silenciosa que parecia definir tudo sobre ela. Então chamou-a para conversa privada em uma das câmaras adjacentes. Elwyn seguiu-o com apreensão evidente. Ser convocada para conversa privada com o rei não era algo que acontecia com servos comuns. Ela temia ter cometido algum erro grave, ter ultrapassado limites ao interferir com Fenrat, da forma que fizera. Mas quando entraram na câmara e Arcane fechou a porta, a expressão dele não era de raiva. Era algo mais complexo, mescla de preocupação, determinação e algo que parecia tristeza. "Preciso lhe contar algo", começou ele, a voz grave mas gentil. "Sobre como você veio parar aqui. Sobre Maedric." Ele relatou tudo. As cartas interceptadas, as evidências de traição, o acordo de Maedric com Valdir, como ela havia sido enviada não por preocupação, mas como peça descartável em jogo político. Observou enquanto as expressões dela mudavam de confusão para compreensão, de compreensão para dor, de dor para algo mais duro, mais resiliente. Quando ele terminou, Elwyn permaneceu em silêncio por longo momento. Parte dela não estava surpresa. Maedric nunca demonstrara afeição genuína. Nunca tratara suas feridas com mais do que indiferença calculada. Mas ouvir confirmado que ele ativamente a vendara, que sua deficiência fora usada como justificativa para descartá-la, que até mesmo sua vinda a Tranor fora envenenada por intenções vis, doía de formas que ela não antecipara. "Ele me manteve assim", disse ela finalmente, a voz firme apesar da emoção. "Minha perna." Curandeiros que passavam pela aldeia diziam que, com tratamento adequado na infância, eu poderia ter melhorado. Mas ele nunca permitiu. Dizia que era desperdício de recursos.
Arcane sentiu fúria renovada ao ouvir isso. A crueldade não estava apenas em vender a menina, mas em deliberadamente mantê-la limitada, em usar sua deficiência como corrente para garantir dependência. Era controle através de negação de cuidado, manipulação através de sofrimento físico perpetuado. Era violência lenta e calculada. Ele responderá por tudo, prometeu Arcane. Não apenas pela traição ao reino, mas pelo que fez a você. Elwyn olhou para ele, realmente olhou, talvez pela primeira vez sem o peso da hierarquia e do protocolo. Viu nos olhos dele não apenas poder, mas compreensão genuína de dor profunda. Ele sabia o que era ser prisioneiro de algo que não escolhera. Ele entendia a luta contra a natureza que o mundo temia. E naquele momento, ela percebeu que a conexão entre eles ia além de simples respeito mútuo ou gratidão por serviços prestados. Era reconhecimento de almas que carregavam fardos similares de formas diferentes. "O que acontecerá comigo?" perguntou ela, vulnerabilidade rara aparecendo em sua voz. "Se fui enviada como peça em conspiração, se minha presença aqui foi baseada em traição." "Você não é culpada pelos crimes de Maedhric", interrompeu Arcane firmemente. "Você salvou minha guarda, salvou possivelmente vidas incontáveis ao conter Fenrad. Suas ações definem você, não as intenções vis de um traidor. Você tem lugar aqui, pelo seu mérito, não apesar dele." As palavras ecoaram na câmara, carregadas de peso e significado. Pela primeira vez em sua vida, Elwyn estava sendo vista por quem realmente era, não pela deficiência que carregava, nem pelas intenções daqueles que a controlavam. Era libertador e aterrorizante simultaneamente. Nos dias seguintes, enquanto se preparava o julgamento de Maedhric, Orien continuou suas investigações e fez descoberta adicional que mudaria tudo. Revisitando arquivos antigos do Templo dos Lycans, buscando precedentes para casos de traição envolvendo guarda lupina, ele encontrou referências a profecias antigas que haviam sido largamente esquecidas. As profecias falavam de tempos de grande tensão, quando o equilíbrio entre poder e controle estaria ameaçado. Mencionavam especificamente que viria alma marcada pela dor, rejeitada pelo mundo, mas firme na compaixão, capaz de conter o lobo sem correntes, de acalmar a fera sem força. A linguagem era poética e ambígua, como profecias costumavam ser, mas Orien ficou impressionado com as paralelas específicas. Ele apresentou essa descoberta a Arcane em reunião privada, trazendo os textos antigos cuidadosamente preservados. O rei leu com atenção crescente, reconhecendo não apenas as paralelas óbvias com Elwyn, mas também as descrições de rei dividido, que pareciam descrevê-lo com precisão perturbadora. A profecia sugeria que o rei dividido encontraria equilíbrio através da presença daquela alma marcada, que juntos poderiam trazer era de controle verdadeiro, não pela repressão, mas pela compreensão. Arcane era homem pragmático, moldado por séculos de experiência. Não acreditava cegamente em profecias ou destinos predeterminados, mas também não podia negar o que observara em si mesmo desde a chegada de Elwyn. O lobo interior, que sempre exigira esforço constante e exaustivo para controlar, aquietava-se naturalmente na presença dela. Não era supressão forçada. Era algo mais harmonioso, como se o lobo reconhecesse nela algo que o homem ainda estava aprendendo a entender. Ele decidiu compartilhar a profecia com Elwyn, não como declaração de destino inevitável, mas como informação que ela merecia conhecer. Encontraram-se novamente nas câmaras privadas, dessa vez com Orien presente para explicar os contextos históricos e religiosos das profecias lycanas. Elwyn ouviu com expressão cuidadosamente neutra. Quando Orien terminou sua explicação, ela ficou em silêncio por longo tempo, processando. A ideia de ser eleita ou predestinada era simultaneamente validadora e opressora. Validadora porque sugeria que sua existência tinha propósito além do sofrimento, que as marcas que carregava tinham significado. Opressora porque parecia transformá-la novamente em ferramenta, desta vez não de Maedhric, mas de forças cósmicas além de seu controle. "E se eu não quiser ser parte de uma profecia?" perguntou ela finalmente, olhando diretamente para Arcane.
E se eu escolher meu próprio caminho, independentemente do que textos antigos dizem? Arcane sentiu respeito profundo por aquela pergunta. Ela não estava cedendo facilmente à narrativa que colocaria peso adicional sobre seus ombros. Estava questionando, exigindo agência sobre a própria vida. Era exatamente o tipo de força que ele reconhecia e valorizava. Então você escolhe, respondeu ele simplesmente. Profecias não são correntes, são possibilidades. Você define seu caminho, não textos esquecidos em templos antigos. Elwyn considerou isso cuidadosamente. Pensou sobre a vida que tivera em Erdan, definida por limitações impostas por Maedhric e pela visão estreita da aldeia. Pensou sobre as semanas em Tranor, onde pela primeira vez encontrara espaço para usar habilidades que nem sabia que possuía. Pensou sobre Arcane, sobre as conversas que compartilharam, sobre a forma como ele a via não como aleijada, mas como pessoa completa e valiosa. Pensou sobre os lobos, sobre Fenrat especificamente, e como acalmá-lo não fora apenas sobre salvar vidas, mas sobre reconhecer dor compartilhada. Se eu ficar, disse ela lentamente, não é porque uma profecia diz que devo, é porque escolho, porque aqui, pela primeira vez, posso ser mais do que me disseram que era possível. Mas preciso que você entenda. Não sou salvadora mística. Sou apenas alguém que aprendeu a entender criaturas em dor, porque passei vida inteira sentindo dor. Isso é mais do que suficiente, respondeu Arcane. Na verdade, é exatamente por isso que funciona. Você não impõe controle através de força. Você oferece compreensão. É algo que este reino, precisávamos desesperadamente. Foi nessa conversa que ambos reconheceram a profundidade do vínculo que se formara. Não era baseado em profecia ou dever, mas em reconhecimento mútuo de solidão, força e vulnerabilidade. Eles eram, de formas diferentes, criaturas que o mundo temia ou desprezava, que aprenderam a sobreviver através de controle ou adaptação, que carregavam cicatrizes invisíveis tão pesadas quanto qualquer ferida física. O julgamento de Maedhric foi público, realizado no grande salão de Tranor, na presença de nobres, conselheiros e representantes do povo. As evidências foram apresentadas metodicamente. Cartas interceptadas, depoimentos de guardas, análises dos escribas, confissões de mensageiros capturados que confirmaram o acordo com Valdir. Maedhric tentou se defender, argumentando que agira por medo legítimo do poder descontrolado dos Lycans, que suas intenções eram proteger o povo comum, mas as cartas condenavam-no completamente. Menções explícitas a recompensas em ouro, promessas de posição na corte de Valdir, até cálculos de quanto pagamento exigiria por diferentes tipos de informação. Não havia como pintar aquilo como preocupação altruísta. Era ganância pura, disposta a sacrificar não apenas o reino, mas também a menina que ele supostamente cuidava. Quando Arcane deu a Elwyn oportunidade de falar, ela se levantou, mancando até o centro do salão. Sua voz, quando começou, era clara e firme, sem traços da insegurança que costumava carregá-la. Maedhric me disse a vida inteira que eu era fardo, começou ela. Que minha perna me tornava inútil, que ninguém me desejaria, que eu deveria ser grata por cada migalha de comida que recebia. Ele me manteve aleijada deliberadamente, negando o tratamento que poderia ter ajudado, porque menina dependente era menina controlável, e quando viu a oportunidade de lucrar, me vendeu sem hesitação, sem consideração por minha segurança ou futuro. Ela pausou, varreu o salão com o olhar, então continuou. Mas ele estava errado. Eu tenho valor, não apesar de minha perna, mas porque toda dor que sofri me ensinou a reconhecer dor em outros. Me ensinou compaixão. Me ensinou que força não está apenas em músculos intactos ou caminhada perfeita, mas em persistência, em entendimento, em recusa a deixar que mundo defina seus limites. O silêncio no salão era absoluto. Nobres que haviam murmurado sobre ela com desdém, agora a ouviam com atenção forçada. Lady Seriane e Lord Calder, cujas campanhas contra sua presença haviam sido desmascaradas como interesse próprio, evitavam olhar diretamente. Arcane pronunciou a sentença.
Maedhric seria exilado permanentemente, despojado de qualquer título ou propriedade, marcado como traidor para que nenhum reino o acolhesse novamente. Não era execução, mas era morte social completa. Para homem que vivera obcecado com posição e reconhecimento, era punição que pesaria mais do que morte rápida. Ele seria forçado a vagar entre reinos que o desprezariam, carregando a marca da traição para sempre. Lady Seriane e Lord Calder não receberam punição formal por suas intrigas contra Elwyn, mas perderam influência drasticamente. Arcane deixou claro, através de reorganização do Conselho, que lealdade e resultado concreto pesavam mais do que títulos vazios ou manobras políticas. Novos conselheiros foram elevados, pessoas que demonstraram competência e integridade, independentemente de linhagem ou conexões antigas. Com essas mudanças estruturais, Arcane oficializou a posição de Elwyn de forma que desafiava precedentes, mas se sustentava em lógica irrefutável. Ela seria conselheira especial para assuntos relacionados à Guarda Lupina, e mais amplamente para questões que afetassem os membros mais vulneráveis do reino. Sua voz, que passara a vida inteira silenciada, agora teria peso em decisões que afetavam milhares. A transformação que se seguiu foi gradual, mas profunda. Elwyn começou a implementar mudanças no tratamento dos lobos da guarda. Eles não eram mais vistos apenas como armas ou ferramentas, mas como parceiros que mereciam cuidado, respeito e compreensão. Ela treinou novos cuidadores não apenas em técnicas práticas, mas em filosofia fundamental de reconhecer individualidade e necessidades emocionais das criaturas. Essa abordagem se expandiu além da Guarda Lupina. Elwyn começou a aplicar os mesmos princípios a outros aspectos do reino. Pessoas com deficiências, que tradicionalmente eram marginalizadas ou escondidas, começaram a receber atenção e recursos. Programas foram estabelecidos para identificar habilidades únicas que essas pessoas pudessem ter, para encontrar formas de integrá-las produtivamente à sociedade, ao invés de descartá-las como fardos. A relação entre Elwyn e Arcane aprofundou-se de formas que surpreenderam ambos. Eles não se apaixonaram de forma dramática ou repentina, como contos de fadas sugeriam que deveria acontecer. Ao invés disso, construíram conexão através de conversas noturnas, através de momentos compartilhados nos recintos dos lobos, através de reconhecimento gradual de que a presença do outro tornava o fardo da existência mais leve. Arcane descobriu que, com Elwyn ao seu lado, o controle sobre o lobo interior não exigia mais o esforço exaustivo que consumira séculos de sua vida. Não era que a fera houvesse desaparecido ou sido enfraquecida, mas que havia encontrado harmonia ao invés de repressão constante. Ele podia acessar o poder quando necessário, sem temer perda total de controle. Era equilíbrio que sempre buscara, mas nunca alcançara sozinho. Elwyn, por sua vez, descobriu que ser vista e valorizada por quem realmente era, transformava não apenas suas circunstâncias externas, mas sua própria autopercepção. A perna ainda doía, ainda limitava certos movimentos, mas ela não se definia mais por essa limitação. Era conselheira, era protetora de criaturas marginalizadas, era voz para voiceless. Era completa, não apesar de suas marcas, mas incluindo-as. Anos passaram, e as mudanças em Trenor se tornaram lenda em reinos vizinhos. Contava-se história de como o rei feroz aprendera equilíbrio através de serva aleijada, de como o reino conhecido por força bruta desenvolvera reputação de justiça compassiva. Valdir, que tentara explorar fraqueza percebida, encontrou ao invés disso reino fortalecido por compreensão de que verdadeiro poder vinha não apenas de força militar, mas de coesão social e cuidado com todos os membros da sociedade. Elwyn e Arcane acabaram se unindo formalmente, união que desafiou todas as convenções de casamentos reais, mas que ninguém ousou contestar seriamente. Não porque tinham medo do rei, mas porque os resultados concretos de sua parceria eram inegáveis. Tranor prosperava de formas que excediam simples conquista militar ou acumulação de riqueza. Havia estabilidade profunda, lealdade genuína, sensação de que cada pessoa, independentemente de nascimento ou capacidade física, tinha lugar e propósito. Eles tiveram filhos,
crianças que cresceram conhecendo ambos os lados de sua herança, a força Lycan do pai e a compreensão compassiva da mãe. Essas crianças foram criadas para entender que poder sem sabedoria era destrutivo, mas que compaixão sem força era vulnerável. Precisavam de ambos, em equilíbrio. O legado mais duradouro, porém, não estava em descendência ou em reformas políticas específicas, mas em mudança fundamental de perspectiva. Tranor aprendeu, através do exemplo de Elwen, que aqueles que o mundo descartava como quebrados ou inúteis, muitas vezes carregavam exatamente as qualidades que a sociedade mais precisava. A capacidade de entender dor, de persistir através de dificuldade, de encontrar força em lugares inesperados. Essas eram virtudes forjadas em adversidade. Décadas depois, quando Elwen já era mulher idosa e Arcane mostrava os primeiros sinais de envelhecimento que mesmo o sangue Lycan não podia prevenir indefinidamente, eles caminhavam juntos pelos recintos da guarda lupina. Fenrat havia falecido anos antes, de velhice pacífica, mas seus descendentes continuavam servindo. Um deles, jovem loba chamada Cera, aproximou-se de Elwen e repousou a cabeça em sua mão, como Fenrat costumava fazer. "Você já se arrependeu?" perguntou Arcane suavemente, observando a interação. "De ter escolhido ficar? De ter aceitado esse caminho?" Elwen olhou para ele, depois para Cera, depois para o castelo ao redor deles que se tornara lar verdadeiro de formas que a aldeia de Erdan nunca fora. Pensou sobre a jornada, a dor inicial, a traição revelada, as lutas para ser aceita, os triunfos silenciosos e as transformações graduais. Pensou sobre quantas vidas haviam sido tocadas, quantas criaturas, humanas e não, haviam sido salvas ou ajudadas. Pensou sobre a menina que fora, convencida de que era fardo, e a mulher que se tornara, sabendo seu valor. "Nem por um momento", respondeu ela honestamente. "Maedhric pensou que estava me descartando quando me enviou aqui, mas na verdade me libertou. Me deu chance de descobrir quem eu poderia ser longe de sua sombra, longe das limitações que ele impôs. Cada dificuldade, cada desafio, valeu a pena." Arcane tomou sua mão, entrelaçando dedos com familiaridade de décadas compartilhadas. "Eu era prisioneiro do meu próprio poder antes de você chegar. Temia o lobo dentro de mim mais do que qualquer inimigo externo. Você me ensinou que força e controle não eram opostos, que podia haver harmonia ao invés de guerra constante. Me ensinou que vulnerabilidade não era fraqueza." Eles permaneceram ali, em silêncio confortável, enquanto o sol poente pintava o céu em tons de ouro e carmesim. A guarda lupina começou seu ritual noturno, os uivos ecoando pelas montanhas ao redor de Tranor. Não eram sons de ameaça ou agressão, mas de comunicação, de comunidade, de pertencimento. Nos salões do castelo, servos e nobres se preparavam para mais um dia terminando e outro começando. Muitos deles haviam conhecido pessoalmente Elwen, haviam sido ajudados por suas reformas ou simplesmente inspirados por sua história. Contavam essas histórias para as novas gerações, garantindo que a lição central não se perdesse, que valor humano não se media por perfeição física ou poder bruto, mas por compaixão, persistência e disposição para ver dignidade onde outros viam apenas defeito. Maedhric, em seu exílio permanente, tornou-se aviso vivo dos perigos de reduzir pessoas à utilidade superficial. Ele vagou de reino em reino, marcado como traidor, rejeitado por todos que reconheciam sua história. Morreu sozinho, amargo, tendo perdido tudo o que valorizava ao tentar manipular aquilo que não entendia. Sua ganância e crueldade tornaram-se lição sobre consequências de tratar seres humanos como peças descartáveis em jogos de poder. Lady Seriane e Lord Calder, embora não exilados, viveram seus últimos anos em obscuridade relativa. A corte moveu-se além deles, valorizando agora qualidades diferentes das que eles representavam. Eventualmente, reconheceram que haviam estado do lado errado da história, que resistiram à mudança necessária por proteção de privilégios que não mereciam. Alguns dizem que Lady Seriane, nos anos finais, enviou carta privada a Elwen, pedindo perdão.
Elwyn nunca confirmou ou negou receber tal carta, mas aqueles próximos a ela notaram que ela falava com menos amargura sobre os nobres que inicialmente a opuseram. A guarda lupina, sob o cuidado revolucionário que Elwyn estabelecera, tornou-se ainda mais efetiva do que antes. Paradoxalmente, tratando os lobos com mais humanidade, eles se tornaram parceiros mais confiáveis. Incidentes de agressividade descontrolada praticamente cessaram. Os animais respondiam não por medo ou dominação forçada, mas por lealdade genuína, construída através de cuidado consistente e respeito mútuo. Outros reinos começaram a enviar emissários para estudar os métodos de Tranor. Alguns por genuína curiosidade sobre como integrar força e compaixão, outros por reconhecimento pragmático de que a abordagem funcionava melhor do que suas próprias práticas tradicionais. Elwyn recebia esses visitantes pessoalmente quando possível, compartilhando não apenas técnicas práticas, mas a filosofia fundamental. Entender que toda criatura, humana ou não, respondia melhor a reconhecimento de sua dignidade do que a coerção ou negligência. Houve, claro, desafios contínuos. Mudança social profunda nunca era linear ou livre de resistência. Havia setores da sociedade que se agarravam a hierarquias antigas, que viam as reformas de Elwyn como ameaça à ordem natural. Havia momentos de dúvida, de retrocesso temporário, de necessidade de reafirmar princípios que pareciam estar se perdendo. Mas a fundação estabelecida provou-se resiliente o suficiente para suportar essas tempestades. O que sustentou tudo foi exemplo vivo de Elwyn e Arcane. Eles não eram figuras perfeitas ou idealizadas. Elwyn ainda mancava, ainda enfrentava dias de dor física intensa. Arcane ainda lutava ocasionalmente com o lobo interior. Ainda tinha momentos de dúvida sobre seu controle. Mas eles enfrentavam essas imperfeições com honestidade, sem pretender que não existiam. E nisso, ofereciam um modelo mais poderoso do que qualquer perfeição fabricada poderia. Humanidade autêntica, reconhecendo falhas, mas recusando-se a ser definida por elas. Quando finalmente chegou o tempo em que ambos partiram, Tranor lamentou não apenas a perda de governantes competentes, mas de símbolos vivos de transformação possível. Eles foram enterrados juntos, em cerimônia que uniu tradições licanas antigas com novos rituais que honravam união improvável, mas profundamente significativa. Na lápide gravaram não lista de conquistas militares ou territórios conquistados, mas palavras simples que capturavam a essência de suas vidas. Ela ensinou que fraqueza pode esconder força. Ele aprendeu que força sem sabedoria destrói. Juntos, construíram equilíbrio. As gerações seguintes guardaram suas histórias com reverência, mas não com idealização cega. Contavam sobre os desafios, sobre os erros, sobre as dificuldades. Porque a verdadeira lição não estava em perfeição alcançada, mas em persistência através de imperfeição. Estava em escolher compaixão quando crueldade seria mais fácil, em reconhecer valor onde outros viam apenas defeito, em construir pontes onde outros cavavam abismos. A guarda lupina continuou através dos séculos, gerações de lobos treinados não através de dominação, mas de parceria. E em cada nova linhagem, contavam aos filhotes sobre Elwyn, a mulher que primeiro entendeu que eles eram mais do que armas, que mereciam cuidado e respeito. Diziam que os lobos nunca esqueciam, que em seus genes carregavam memória ancestral de bondade recebida, e que essa memória os tornava mais leais do que qualquer corrente jamais poderia. A aldeia de Erdan, eventualmente, ouviu sobre o destino de sua filha descartada. Alguns sentiram vergonha por como a haviam tratado. Outros tentaram reivindicar conexão com ela, alegando que sempre souberam que seria especial. Mas Elwyn nunca voltou. Tranor era seu lar, e ela não tinha interesse em reviver passado que deixara para trás. Perdoou, mas não esqueceu, e não viu necessidade de retornar ao lugar que nunca a valorizara. Anos depois de sua morte, um jovem historiador descobriu cartas antigas que Elwyn havia escrito mas nunca enviado, provavelmente como forma de processar suas experiências. Uma delas, particularmente comovente, dizia: Maedric tentou me convencer de que eu era erro,
que minha existência era fardo para o mundo. Mas o mundo é mais complexo do que ele imaginou. Sim, minha perna torta limitou certos caminhos, mas abriu outros. Me forçou a desenvolver paciência, observação, empatia. Me ensinou que força vem em formas inesperadas. Se eu tivesse nascido perfeita segundo padrões de Maedric, teria me tornando alguém diferente. Talvez alguém menos capaz de fazer o que precisava ser feito. Não agradeço pela dor, mas reconheço que ela me moldou em alguém capaz de reconhecer e aliviar dor em outros. E nisso, há propósito. Essas palavras foram preservadas, estudadas, debatidas por gerações de estudiosos e filósofos. Levantavam questões profundas sobre a natureza do sofrimento, sobre como a diversidade podia, não inevitavelmente, mas possivelmente, gerar sabedoria, sobre como sociedade frequentemente descartava aqueles que mais tinha a ensinar. Tranor prosperou por séculos após Elwyn e Arcain, não por estar livre de conflitos ou desafios, mas por ter fundação filosófica que permitia enfrentar esses desafios com maior sabedoria. O reino tornou-se conhecido não apenas por força militar, mas por justiça, por tratamento humano de todos os cidadãos, por reconhecimento de que verdadeira grandeza de civilização se media por como tratava os mais vulneráveis. E em noites quietas, quando lobos da guarda uivavam para a lua, antigos diziam que se podia ouvir, muito fraco, eco de voz feminina suave entre os uivos. Diziam que era Elwyn, ainda cuidando de suas feras, ainda oferecendo conforto para criaturas que o mundo não entendia. Era superstição, claro, mas superstição bonita, que capturava a verdade essencial. Seu legado persistia não em monumentos de pedra, mas em práticas vivas, em bondade continuada, em recusa de gerações sucessivas a retornar à crueldade casual que uma vez definira tratamento de diferentes. A história de Elwyn e Arcain tornou-se, finalmente, não apenas sobre dois indivíduos que transformaram o reino, mas sobre possibilidade de transformação em si, sobre como encontros improváveis podiam gerar mudanças profundas, sobre como aquilo que a sociedade descartava muitas vezes era exatamente o que precisava para a evolução, sobre como amor, não apenas romântico, mas amor como reconhecimento profundo de valor em outro, podia curar feridas que violência apenas aprofundava. E assim, a menina aleijada que foi vendida como serva descartável tornou-se lenda, não por deixar de ser aleijada, mas por provar que aleijada era a descrição de perna, não de espírito, não de valor, não de capacidade de mudar mundo. Sua perna nunca se endireitou, mas seu caminho, tortuoso como era, levou a lugares que caminhos retos jamais alcançariam. E nisso, havia beleza que transcendia qualquer noção superficial de perfeição. Quando os mensageiros do rei Lycan Arcain chegaram à aldeia procurando novos servos para o castelo de Tranor, Maedric viu oportunidade onde outros veriam apenas compaixão. Ele não enviava Elwyn por bondade. Enviava-a porque sabia que os reinos vizinhos, especialmente o Conselho de Valdir, pagavam bem por informações sobre fraquezas do rei mais poderoso das terras do norte. Sob a máscara de tutor preocupado, Maedric oferecera-se discretamente como informante. Prometera relatar, por meio de cartas codificadas, qualquer sinal de instabilidade no monarca Lycan. Em troca, exigia ouro e uma posição na corte rival. Elwyn partiu, sem saber que não era apenas serva sendo enviada, mas peça descartável em um jogo de traição que a ultrapassava. A viagem até Tranor durou semanas de frio cortante e estradas irregulares. Elwyn foi mantida sempre à parte dos outros servos, mais por preconceito do que por cuidado. Sua perna doía a cada solavanco da carroça, e o olhar dos guardas raramente pousava nela sem carregar desdém ou indiferença. Mas durante aquelas semanas, algo que estivera adormecido em Elwyn começou a despertar. Desde criança, ela se aproximava de animais feridos nos arredores da aldeia. Eram as únicas criaturas que não riam de sua forma de caminhar, que não a julgavam pela marca que carregava. Observando-os em silêncio, aprendera a ler sinais de medo
fome e dor. Sabia onde tocar para acalmar, onde evitar para não assustar. Quando um dos enormes cavalos da comitiva se agitou, prestes a derrubar um dos guardas, todos recuaram. O animal era valioso demais para ser sacrificado, mas perigoso demais para ser contido pela força. Elwyn, sem pedir permissão, aproximou-se devagar. Sua voz era baixa, quase um murmúrio, e suas mãos tremiam, mas ela sabia onde tocar. Colocou a palma sobre o pescoço do cavalo no ponto exato onde a tensão costumava se acumular, e o animal, em vez de avançar, cedeu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Um dos líderes da guarda, homem de cicatrizes profundas e olhar calculista, observou-a com atenção renovada. Não disse nada, mas anotou mentalmente o que vira. Naquele momento, Elwyn ainda não sabia que esse pequeno gesto mudaria tudo. Ao chegar à fortaleza de Tranor, Elwyn sentiu o peso da pedra e do aço como nunca antes. O castelo era imenso, construído sobre rochas antigas que pareciam ter sido erguidas pela própria montanha. Cada corredor ecoava com o som de passos firmes. Cada salão exalava poder contido. O rei Arcain reinava ali havia séculos, sustentado por um sangue antigo que o ligava aos Lycans e lhe permitia viver muito além do comum. Mas essa longevidade tinha um preço que poucos conheciam. Tempos atrás, em uma batalha que marcara o reino com fogo e sangue, Arcain perdera o controle de seu lobo interior. Quase destruíra parte de suas próprias tropas. Desde então, mantinha-se rígido consigo mesmo e com todos ao redor, impondo disciplina severa para que o reino nunca mais conhecesse o caos causado por sua ferocidade descontrolada. Ele evitava laços afetivos próximos, convencido de que sentimentos o tornavam vulnerável ao instinto que tanto temia. Elwyn começou suas tarefas nas áreas mais baixas do castelo. Cozinhas, estábulos, espaços de serviço onde a luz do sol raramente chegava. Foi ali, entre animais de guerra e lobos treinados da guarda lupina, que sua habilidade voltou a se manifestar. Os lobos gigantes, usados para patrulhar as fronteiras e proteger o rei, eram conhecidos por não permitirem a aproximação de estranhos. Matavam sem hesitar quem ousasse invadir seu espaço. Ainda assim, sempre que um deles voltava ferido de patrulhas, era Elwyn quem, movida pela memória de seus dias na aldeia, se inclinava para limpar feridas, mesmo com a perna doendo e os servos ao redor a chamando de imprudente. Ela não usava encantamentos. Apenas paciência, firmeza e atenção aos sinais que os animais emitiam. Com o tempo, alguns lobos começaram a procurar por ela quando inquietos, deixando-se guiar para os recintos de descanso quando sua voz soava. Esse comportamento incomum chegou aos ouvidos de Arcain por meio da guarda. Curioso e desconfiado, ele decidiu observar a serva de longe. A primeira vez que a viu de fato, estava inclinada ao lado de um lobo enorme que rosnava, os dentes à mostra, o pelo eriçado. Ela não recuou, não gritou, apenas manteve o olhar firme e a mão estendida, esperando que o animal decidisse confiar. Arcain ficou intrigado. Em seu interior, o lobo que ele mantinha tão contido reagiu à presença dela com um interesse que não sentia havia muito tempo, como se reconhecesse um tipo de silêncio que o apaziguava. Ele não compreendeu de imediato o motivo, mas percebeu que a jovem aleijada não era tão insignificante quanto a aparência frágil sugeria. Esse contraste entre a rejeição que ela sofrera a vida inteira e a atenção que despertava no rei surgia justamente porque ele, mais do que qualquer outro, percebia o peso de carregar algo incontrolável por dentro. A proximidade entre o rei e a criada começou de forma prática. Arcain autorizou que ela permanecesse nas áreas da guarda lupina mais tempo do que outros servos, argumentando que um animal calmo valia mais do que 10 guerreiros em estado de alerta. Elwyn aceitou a responsabilidade com cuidado, ciente de que qualquer erro de sua parte poderia significar punição e humilhação. Ao mesmo tempo, a permissão do rei a colocava sob o olhar severo da corte. Nobres como Lady Serian e Lord Calder, que construíam sua influência por meio de alianças e intrigas,
viram na atenção de Arcane a serva uma ameaça. Para eles, um rei que se deixava afetar por uma criada aleijada mostrava sinais de fraqueza emocional. Passaram então a espalhar murmúrios nos salões, descrevendo Elwen como manipuladora e insinuando que Maedhric, o tutor, poderia ter plantado nela alguma arte escura. Essa desconfiança não era apenas preconceito vazio. Lady Seriane e Lord Calder temiam perder espaço em um momento delicado. Conselheiros de Valdir enviavam recados medindo o equilíbrio de Tranor e aguardando uma oportunidade para contestar territórios de fronteira. Se Arcane demonstrasse instabilidade, a nobreza interna e os reinos vizinhos se moveriam como predadores sobre presa ferida. Por isso, os nobres começaram a pressionar discretamente os conselheiros reais. Queriam que Elwen fosse afastada da guarda lupina, enviada a setores distantes do rei, ou até devolvida na aldeia. Apresentavam sua perna debilitada como prova de incompetência, argumentando que um tropeço dela poderia desencadear uma tragédia com as feras. Enquanto os sussurros cresciam nos corredores de pedra, cartas de Maedhric chegavam ao castelo com regularidade. Oficialmente, eram mensagens de um tutor preocupado com o bem-estar da protegida. Na realidade, traziam perguntas veladas sobre o comportamento do rei, pedindo notícias detalhadas de qualquer mudança brusca, crises de ira ou decisões estranhas. Elwen, porém, raramente respondia, por falta de tempo e por não sentir ligação sincera com o homem que, por anos, apenas a lembrara de sua limitação. Essa ausência de respostas levou Maedhric a temer perder o acordo com Valdir, fortalecendo sua disposição em provocar algo mais direto, algo que forçasse o rei a mostrar sua verdadeira natureza. O momento decisivo veio numa noite de reforço de fronteiras, quando parte da guarda lupina foi enviada para investigar movimentos suspeitos perto das montanhas. Entre os lobos treinados estava Fenrat, o mais antigo e feroz, aquele cuja confiança Elwen havia conquistado com esforço e constância. Maedhric, contando com informações obtidas por mensageiros corruptos, soubera do deslocamento da guarda e enviara homens pagos por Valdir para emboscar uma das patrulhas. O objetivo era criar o caos necessário para desacreditar a liderança de Arcane. O plano incluía lançar substâncias irritantes sobre os lobos para enlouquecê-los e fazê-los atacar, transformando a própria arma do rei em perigo para o povo. Quando os guerreiros retornaram em desordem, parte da tropa ferida por armas estrangeiras, Fenrat estava fora de si, atingido por essas substâncias. Preso entre fúria e dor, avançava contra tudo, inclusive contra os próprios guardas. Arcane foi chamado às pressas, porque se um lobo antigo como aquele matasse guerreiros do próprio reino, a confiança em toda a guarda desmoronaria. Ao chegar ao pátio, o rei viu homens recuando e reconheceu, nos olhos da fera, o mesmo descontrole que uma vez tomara conta de si. A lembrança do passado pesou como pedra sobre o peito, e por um instante ele hesitou, temendo transformar o pátio em campo de sangue se liberasse seu lobo interior para conter o animal. Foi então que Elwen, que vinha ajudando nos estábulos, percebeu que Fenrat reagia de modo semelhante aos animais que já cuidara em situações de extremo medo. Sem esperar ordem, aproximou-se com passo manco, concentrando-se em manter o tom de voz firme e baixo. Ela sabia que qualquer sinal de pânico alimentaria a fúria do lobo. Usando o conhecimento aprendido com anos observando criaturas feridas, buscou reduzir estímulos ao redor. Pediu que os guerreiros recuassem alguns passos e posicionou-se entre o animal e o rei, expondo-se a risco real. Tocou o flanco do lobo em pontos que sabia aliviar tensão muscular e manteve o contato até que os tremores diminuíssem. Aos poucos, Fenrat deixou de atacar e cedeu, caindo exausto ao lado dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos viram o impossível acontecer. A criada aleijada contivera a fera que nem a guarda ousara enfrentar. Esse gesto não apenas salvou a guarda lupina de uma tragédia, como também revelou algo mais grave. As marcas nas armas dos atacantes, trazidas pelos feridos, eram típicas de mercenários de Valdir. Arcane, acostumado a ler sinais de guerra, percebeu que não se tratava de simples bandidos, mas de um ataque calculado. Investigações conduzidas pelo conselheiro mais leal
Orien e pela própria guarda rastrearam os movimentos de mensageiros e descobriram que o nome de Maedric surgia repetidas vezes em comunicados suspeitos. Cartas encontradas na rota entre Tranor e Valdir, algumas ainda com o selo do tutor, continham trechos codificados que, decifrados pelos escribas do castelo, revelaram a intenção de expor a ferocidade instável do rei e de sua guarda lupina. Confrontado com as provas, Maedric tentou negar, argumentando que agira por medo do poder descontrolado dos Lycans e que desejava apenas proteger o povo. Contudo, as promessas de ouro e cargos descritas nas cartas desmentiam qualquer intenção altruísta. Elwyn, ao tomar conhecimento disso, teve que encarar o fato de que o homem que a criara a havia vendido não para seu bem, mas como instrumento descartável em um plano político. A dor dessa descoberta não vinha apenas da traição, mas da constatação de que até sua deficiência fora usada como justificativa para descartá-la sem remorso. Maedric a mantivera limitada, dependente, invisível, porque assim ela servia melhor aos seus propósitos mesquinhos. Essa investigação levou Arcane a olhar com mais atenção para o passado de Elwyn. Interrogando curandeiros que haviam passado pela aldeia e servos que conheciam histórias antigas, ele descobriu que a perna da jovem, machucada na infância, poderia ter sido tratada com melhores cuidados, mas que Maedric, por avareza e conveniência, negara-lhe qualquer tratamento adequado. A mantivera limitada justamente porque uma menina com mobilidade reduzida dependia mais do tutor. Permanecia submissa e menos propensa a tentar partir. Esse conhecimento tocou uma ferida profunda em Arcane, pois ele próprio sabia o que era ser prisioneiro de uma natureza que não escolhera. A diferença era que ele temia o poder que carregava, enquanto Elwyn fora impedida de ter qualquer poder sobre a própria vida. Ao compreender que a fraqueza física de Elwyn não era um castigo divino, mas resultado da negligência deliberada de alguém que deveria protegê-la, o rei decidiu agir. Ele não apenas garantiu que Maedric fosse julgado por traição, como também declarou publicamente que a jovem jamais seria tratada como fardo dentro de Tranor. Essa decisão não veio de impulso cego. Arcane justificou-a diante da corte apontando que, sem a presença de Elwyn, Fenrat teria destruído parte da guarda, e a emboscada de Valdir teria tido efeito devastador na reputação do reino. Assim, seu gesto de proteção se sustentava tanto em razões políticas, quanto em reconhecimento pessoal. Ele via nela não apenas a serva que acalmara um lobo, mas alguém que entendia a dor de carregar algo que o mundo temia ou desprezava. Ainda assim, a nobreza resistente não se rendeu de imediato. Alguns argumentaram que a gratidão do rei poderia estar confundindo seu julgamento, que uma serva, por mais valiosa que houvesse sido em uma noite, não deveria ocupar lugar de destaque. Foi nesse momento de tensão que antigos registros do Templo dos Lycans foram trazidos à luz. Orien, curioso com a forma como o instinto do rei parecia reagir à presença de Elwyn, revisitou profecias antigas que falavam de uma alma manchada pela dor, mas firme na compaixão, capaz de conter o lobo sem cadeias. Após cruzar datas e sinais, ele concluiu que a chegada de uma jovem marcada fisicamente, vendida do interior em tempo de ameaça externa, coincidia com o que estava escrito nas profecias esquecidas. Quando a profecia foi apresentada a Arcane, ele não se deixou convencer apenas pelas palavras. Observou o próprio comportamento ao lado de Elwyn. Percebia que, na presença dela, o lobo interior se aquietava sem que ele precisasse recorrer ao esforço extremo de autocontrole que usara por séculos. Era como se ela carregasse um silêncio que alcançava a fera dentro dele, acalmando-a não pela força, mas pela compreensão. Elwyn, por sua vez, ao saber da profecia, não se encantou de imediato com a ideia de ser eleita. Seu passado a ensinara a desconfiar de qualquer papel que a colocasse apenas como peça a serviço de outros. Ela ponderou sobre a responsabilidade de permanecer ao lado de um rei que carregava tanta violência contida e questionou se seria capaz de suportar o peso de um reino inteiro depositado em sua presença. A escolha de ficar não foi simples, e isso a tornou mais verdadeira. Elwyn refletiu sobre a vida que tivera antes. Invisível, humilhada, limitada não apenas pela perna, mas pela visão estreita de quem a cercava. Em Tranor, mesmo entre olhares desconfiados,
encontrara espaço para agir, salvar vidas e ser ouvida. Entendeu que permanecer ao lado de Arcane não significava apenas obedecer, mas usar a própria experiência de dor e rejeição para transformar a forma como os Lycans lidavam com seu poder. Por isso, aceitou o papel sugerido pela profecia, não como destino inevitável, mas como decisão consciente. Ela escolheu ficar porque pela primeira vez sentia que sua presença importava não apesar de sua marca, mas por causa de tudo o que ela aprendera ao carregar essa marca. Com o tempo, Arcane oficializou sua posição ao lado dele, não só no campo pessoal, mas também nas decisões do reino. Ela passou a atuar como mediadora em momentos em que a fúria do rei ameaçava sobrepor-se à prudência, lembrando-o do impacto que cada decisão teria sobre os mais frágeis. Os lobos da guarda, antes vistos apenas como armas, passaram a ser cuidados com mais atenção, seguindo o método que Elwyn desenvolvera a partir de simples observação e empatia. A corte, aos poucos, teve que se adaptar à realidade de que a filha aleijada vendida como criada se tornara peça essencial para a estabilidade do rei e para a paz nas fronteiras. Sua voz, que antes ninguém ouvia, agora ecoava nos salões de pedra de Tranor com peso e respeito. Maedhric, desmascarado, não foi executado de forma cruel, mas exilado, o que serviu de aviso para outros que agissem movidos apenas por ganância e desprezo por vidas consideradas menores. Lady Seriane e Lord Calder, tendo sua resistência desmascarada como interesse pessoal e não como verdadeira preocupação pelo reino, perderam influência, sendo substituídos por conselheiros dispostos a colaborar com a nova ordem. Assim, as subtramas de ambição, inveja e manipulação encontraram desfecho coerente com as regras de Tranor, em que lealdade e resultado concreto pesavam mais do que títulos vazios. O reino aprendeu, pela dor e pela transformação, que força não estava apenas na ferocidade, mas também na capacidade de conter a destruição quando necessário. Nos anos que se seguiram, a imagem de Elwyn deixou de ser associada apenas à deficiência. Ela era lembrada como aquela que, por compreender a dor dos seres considerados perigosos ou inúteis, aprendeu a guiá-los. Seu caminho, marcado pela perna que nunca se endireitou, tornou-se símbolo de que fraqueza aparente podia esconder a força mais necessária a um reino, a capacidade de conter a destruição sem recorrer à brutalidade. Ao lado de Arcane, ela não apenas encontrou pertencimento, mas participou ativamente da renovação de Tranor, transformando o destino que Maedhric tentara usar contra ela em fundamento de um futuro mais justo para humanos, Lycans e feras sob o mesmo estandarte. As histórias contadas nas tabernas e nos salões do castelo mudaram. Já não falavam da criada aleijada que por sorte acalmara um lobo. Falavam da mulher que ensinara um rei a dominar o próprio monstro sem perder a humanidade. Falavam de Elwyn, cuja dor se transformara em sabedoria, cuja rejeição se transformara em propósito, e cuja presença silenciosa se tornara o alicerce sobre o qual Tranor construiu uma era de equilíbrio entre força e compaixão. E quando ela caminhava pelos corredores do castelo, ainda mancando, ainda marcada, ninguém mais via fraqueza. Viam a mulher que salvara um reino ao salvar o coração de seu rei.